Bom, então vamos lá, gente. Continuando a partir desse ponto aqui do governo Vargas, só para dar uma refrescada na memória, né? Aqui a gente viu semana passada sobre o governo Dutra, né? E lembre-se lá da metáfora que eu falei para vocês, né, do Brasil, como era que o Brasil era em relação aos Estados Unidos, tá? Como era que o Brasil era em relação aos Estados Unidos, né? Enfim, não vou nem repetir mais. Mas enfim, então é só você notar isso, tá? Geralmente os governos eles ficaram assim, são bem diferentes um do outro e meio que eles ficaram se revezando, né? O primeiro governo, que foi o governo Dutra, a gente já sabe aqui logo do começo que ele foi o quê? Foi alinhado aos Estados Unidos, certo? Bom, nós falamos semana passada também algumas características importantes aqui desse governo, tá? Dos governos, aliás. Primeira coisa, a Constituição de 46, né, com caráter liberal e democrático, tá? Então eu mandei vocês escreverem no caderno aí algumas características dessa Constituição, né? Como, por exemplo, a partir de agora, as eleições eram, aliás, o período de governança era de 5 anos, né, sem direito à reeleição. Estávamos aí também num governo federalista, tá? Então tudo vocês já escreveram no caderno, beleza? Bom, aproximação dos Estados Unidos e perseguição aos comunistas, que era o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Intervenção estatal, tá? Diminuição da intervenção, então era um governo de direita, tá? Então sempre no governo de direita você vai ver uma abertura econômica maior e uma luta contra o governo, né? Assim, no sentido de que para que o governo, para que o Estado, o governo não intervenha na economia, tá? Ou seja, uma economia liberal, certo? Inclusive a gente está vendo isso hoje, né? No governo Bolsonaro, ele é um governo de direita também, liberal, né? Neoliberal, e a gente vê justamente isso, né? A mesma coisa acontecendo. Um governo onde foca mais na economia, né? na macroeconomia, né? E tem várias medidas aí para que o Estado, para que os governos, né? os senadores, o Senado e tudo mais, não intervenha na economia, né? Que é toda a questão de um governo de direita, ele sempre vai buscar a privatização, né? Eu até comentei com vocês aí que aquela questão da privatização dos Correios, né? E tá tendo uma luta aí entre duas empresas, né, bem fortes aí, né? Uma delas internacional, muito mais forte, né, do que a outra, tentando aí comprar, né, tentando privatizar os Correios, certo? E o último ponto, nós falamos na aula passada também, gente, foi o chamado Plano SALT, tá? Plano SALT. Saúde só é a inicial, né? De saúde, alimentação, transporte e energia. Beleza? Bom, passados os 5 anos, houveram novas eleições, e olha quem foi que voltou, o nosso querido e amado Getúlio Vargas, tá? Gente, como eu tenho falado para vocês, a gente vai ler a carta de suicídio dele, mas não hoje, a gente vai ler amanhã, tá? Porque eu quero primeiro dar um contexto para vocês do governo do Vargas, certo? E Certo. amanhã, nossa aula de amanhã vai ser exatamente isso, tá? Eu vou mandar para vocês, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês, aliás, aqui na tela, nós vamos ler juntos, tá? A carta suicídio do Getúlio Vargas. Beleza? Então o Vargas aqui vai entrar em 51 e, obviamente, se você for fazer o seu cálculozinho aí, né, ele sempre assume, no caso, um ano depois, tá? Então deveria ser de 52 até 1956, né, para poder dar os 5 anos, beleza? Seria de 52 a 56. Mas, contudo, entretanto, todavia, né, ele teve o caso trágico, né, como eu já falei para vocês, ele acabou se suicidando-se a si mesmo, né, em 1954, né, em agosto de 54, tá, 24 de agosto. Mas, enfim, gente, o que é que levou o Vargas a isso aí? Inclusive, gente, tem uma série na Netflix chamada Vargas, tá, que foi aquela mesma minissérie que passou na Globo, tá, na Rede Globo, que conta justamente esse último momento, tá? Para quem quiser, né? Acho muito difícil alguém querer ir lá assistir. E eu confesso a vocês que nem eu fui, então não sei como é que é a série. Eu vi só alguns pedaços, né, quando passou na Globo, né? Mas enfim, é uma minissérie lá que conta esses últimos momentos de Getúlio Vargas, né? O momento da queda do Getúlio Vargas. Tudo certo, meus amores. Então vamos lá. Eleições de Vargas com quase metade dos votos. Então, prestígio popular, tá? Então você vê, gente, dos candidatos que tinham na época, só o Vargas sozinho teve mais de quase metade dos votos. Ou seja, imagine que nós temos aí, sei lá, nós temos 10 candidatos. Para cada um ficar pareado, cada um teria 10 votos. Mas imagine que foram 10 candidatos e só o Vargas sozinho teve 50. E os outros 9 teve os outros 50. Foi mais ou menos essa comparação que houve, tá? Então o Vargas aí esmagou
a concorrência. Tá? O Vargas ganhou disparado. E é isso que é interessante, cara. Para pra pensar, gente, aí vocês. Parem para pensar. É isso que é interessante, cara. Porque ao mesmo tempo que o Vargas foi um ditador, né, começou como um governo popular e tal, fingindo que era bonzinho, bababá. Mas, no fim das contas, vocês viram que ele terminou, né, a última fase do governo Vargas ali, né, os últimos 8 anos do governo Vargas, de 1937 a 1945, foi como, gente? Foi uma ditadura. Né? Foi chamado de Estado Novo, né? Estado Novo, onde ele censurou a mídia, né? Onde ele criou o chamado DIP, Departamento de Propaganda e Imprensa, de Imprensa e Propaganda, né? Que era aquele órgão controlado 100% pelo Wagner, de propaganda para o governo dele. Nós vimos que ele deixou só o unipartidarismo, né? Ou seja, ele acabou com todos os partidos, enfim, cara. A gente viu, ele criou em 37 uma constituição para ele, né? Para poder dar todos os poderes para ele. Então você observa, gente, aí que o cara terminou o governo como ditador. E mesmo assim, o cara tinha um prestígio popular muito grande, né? Um prestígio popular muito, muito, muito grande, né? Enfim, isso é algo bem interessante do brasileiro, né? Sempre gosta de votar nas porcarias, né? Isso aconteceu com o Fernando Collor também, né? Vocês viram que o Fernando Collor, vocês vão ver ainda, né? Logo após a ditadura militar, a gente vai entrar no período do Brasil chamado Segunda República. E na Segunda República Brasileira, né, um dos governantes, dos presidentes que é indicado lá, que ganha na votação, é o Fernando Collor de Mello. E, cara, vocês vão ver que o Fernando Collor de Mello roubou o Brasil até cansar. E mesmo assim, alguns anos depois, quando ele se candidatou novamente para senador, o cara esmagou a concorrência. Né? Como? Não sei. Né? Coisas de brasileiros. Enfim. Vamos lá, pessoal. Política econômica nacionalista. Preste atenção nesse ponto aqui, gente. Olha só, nacionalista tem a ver com governo, com país, com estado. Certo? Isso aqui foi maravilhoso do Vargas. Beleza? Gente, não esqueçam. O governo Dutra, foi o anterior ao Vargas, ele estava alinhado aos Estados Unidos. Estão lembrando daquela minha metáfora? Sim, né? sim. Abriu, né? Abriu a economia. Tá? Abriu a economia para os Estados Unidos. O Vargas fez o contrário, ele fechou a economia para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Vargas começou a lutar pela economia nacional. E, cara, isso é maravilhoso, vamos combinar. Né? O Dutra abriu a economia brasileira e o Brasil foi inundado por produtos americanos, onde, obviamente, os americanos eram quem ganhavam todo o dinheiro, todo o lucro. Né? Então, bicho, você tem uma ideia, pô, o Dutra, você tem uma ideia, cara, o Dutra, ele trouxe empresas americanas para o Brasil e essas empresas não pagavam nenhum imposto. Ou seja, 100% do dinheiro que a empresa ganhava ia para os Estados Unidos. Entende? Cara, isso chega a ser ridículo, velho, isso aí. Né? Então, Vargas, ele tentou lutar aí pela nossa economia nacional. Ele era um chamado estadista, né? Ou seja, aquele que luta pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Certo? Então, você observa, gente, aqui, ó, interligado a isso, nós temos aqui uma intensa industrialização. Outra coisa maravilhosa que o Vargas tentou fazer, gente, foi trazer indústrias para o Brasil. Isso é até interessante. Gente, me digam aí, vocês já ouviram falar em caçamba? Ou em Kombi? Me digam aí vocês. Lá. Tem. Cara, caçamba, para quem não sabe, era um caminhão, uma espécie de caminhão, todo feito de metal, pesadíssimo, né, o peso bruto dele, porque ele era praticamente todo feito de metal, que inclusive durante muito tempo, muito tempo, era nessas caçambas que era feita a coleta de lixo. Hoje em dia, para vocês poderem entender melhor, gente, hoje em dia o que mais se aproxima de uma caçamba são os caminhões de lixo hoje em dia. Mas o caminhão de lixo hoje em dia ele já é fechado, ele já tem aquela boquinha, né, aquela máquina que puxa, né, ali o lixo para dentro, né, vai empurrando o lixo para dentro, né? Então, mas só que as caçambas antigamente não era aberta. Imagina aí, aquele monte de lixo a céu aberto, né? Por onde o carro de lixo passava, se hoje em dia já fede, né? Se hoje em dia o carro de lixo já tem mau cheiro, imagina na época, né, que a caçamba era aberta, tá? Então, para vocês terem uma noção, gente, aí o que mais se aproxima de uma caçamba eram os carros de lixo, tá? São os carros de lixo de hoje em dia. E a famosíssima Kombi, né? A famosíssima Kombi, era até uns anos atrás ainda tinha, né? Eu não sei se ainda hoje tem, né? Para quem anda de transporte, hoje em dia está com muitos anos que eu não ando mais de transporte público, né? Desde que eu comprei minha moto, hoje em dia são aquelas bestas, chama de besta, né? Que é tipo uma van,
né? Mas até um tempo atrás aí, cara, era de Kombi, né? Que era aquela, ele parecia mais uma caixinha de fósforo, né? A frente horrorosa, bem achatada, né? Então, o Vargas, cara, foi quem trouxe essa indústria pesada, né? A chamada indústria automobilística, certo? E inclusive a caçamba, só para constar, gente, a Kombi não, né? A Kombi não é brasileira, não. Mas a caçamba foi o primeiro e único carro que era puramente brasileiro, foi criado no Brasil, né? Graças a essas indústrias que o Vargas trouxe. Bom, olha outra coisa legal, cara, aqui que o Vargas trouxe também, tá? Olha outro ponto aqui importante que o Vargas trouxe, pessoal, aqui também. Se liga só. Criação da Petrobras, tá? Então quem criou a Petrobras foi o Vargas, né, especificamente em 1953, tá? Um aninho aí antes dele se matar, ele criou a Petrobras, né? Isso foi uma criação maravilhosa, tá? Deixando bem claro aí, foi maravilhoso essa criação do Vargas, certo? Além disso, gente, o Vargas também criou algumas hidrelétricas, né? No caso, ele financiou, né? Ele deu o aval, né, para a construção de algumas hidrelétricas também, certo? Então, notem, pessoal, uma coisa. Olha a diferença, preste atenção. Olha a diferença do Vargas para o Dutra. O Dutra, ele não investiu em nada no Brasil. Ele só fez o quê? Abriu a economia brasileira para os Estados Unidos, né, para a economia de fora, certo? Bom, esse terceiro ponto aqui, esse quarto ponto aqui não é tão importante assim, tá? No caso aqui é só para dizer que o Carlos Lacerda, que fazia parte da UDN, né? Fazia oposição, isso aqui não é importante. Enfim, não se preocupe com isso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Pronto, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Olha só. O Vargas entrou, notem uma coisa, gente, olha só. O Vargas entrou no governo pelo prestígio popular, tá? Bota isso na cabeça de vocês, isso aqui é uma palavrinha-chave, tá? O Vargas entrou no governo por causa do prestígio popular que ele tinha. Vocês estão lembrados, gente, que lá no finalzinho da era Vargas, lá no Estado Novo, lembra que mesmo ele sendo um ditador, mas teve um monte de gente que foi lá protestar para ele ficar no governo? Foi aquele movimento chamado de queremismo, né? Que o pessoal saía lá com aquelas faixas, queremos Vargas, queremos Vargas. Estão lembrados, gente, disso? Que eu falei para vocês, que eu até mostrei algumas imagens para vocês. Uhum, uhum. Gente, e estão lembrados também que ele saiu, inclusive, com o título de pai dos pobres, né? Ele saiu do governo com o título de pai dos pobres, mano. Né? Então, gente, olha só para isso, cara. Olha que interessante, né? Essa noção, né? Essa visão de pai dos, entre aspas, né? De pai dos pobres, né? Então, não esqueçam disso, gente. Então, o Vargas entrou agora em 51, né? Nessas novas eleições, por causa do prestígio popular. Por que eu estou falando isso? Porque toda a elite brasileira, não toda, seria um exagero, né? Eu nunca gosto de exagerar nem de generalizar. Mas, gente, a grande maioria da elite brasileira, a grande maioria dos setores sociais, aqui, olha só para a gente isso aqui, gente, ó. A grande maioria dos setores sociais estava contra o Vargas. Inclusive, uma das coisas que essa minissérie que eu falei para vocês, que passou na Rede Globo, e hoje em dia tem na Netflix, caso vocês queiram assistir, uma das coisas interessantes, né, que essa série mostrou muito bem, foi a pressão que o Vargas recebeu. Gente, o Vargas recebeu ameaças de vida. O Vargas levou pressão de tipo, praticamente tudo que ele fazia estava errado, ele levava pressão de tudo que era lado. Entende? Então, assim, mano, o Vargas levou pressão de tudo que foi lado. Entende? Levou pressão de tudo que foi lado. Tá? E foi justamente por isso, pessoal, gente, bota na cabeça de vocês, pessoal. Não foi por causa do povo, foi por causa dos políticos, das pressões, das ameaças que ele sofria. Tudo isso levou o quê? Em 1954, no comecinho de 54, o Vargas fugiu, voltou para um ranchozinho que ele tinha lá no Rio Grande do Sul, tá? O Vargas fugiu lá, ele não estava aguentando mais, cara. O cara estava quase que entrando em depressão, sabe? Eu estava muito triste, né, tendo crise de pânico. Cara, foi terrível a vida do Vargas nesse momento. E ele acabou fugindo, né? Ele se refugiou, né? Se isolou num ranchozinho, numa fazendinha que ele tinha lá no Rio Grande do Sul, né? E ele meio que começou, entre aspas, né, meio que governar o Brasil de lá. E foi pior ainda, foi uma decisão horrível para ele. Resumidamente, ele levou tanta pressão, que está aqui o resultado. Né? Vargas suicida-se, né? Em 24 de agosto de 1954.
54. Enfim, gente. Vocês entenderam, pessoal, o que levou o Vargas ao suicídio? Então, foi tecnicamente culpa dos políticos de outros partidos que ele morreu? Sim, exatamente, exatamente, né? E assim, gente, só para constar, pessoal, isso não foi só na época não, tá? Isso acontece até hoje. Cara, você entra na política, bicho, a política é algo muito grotesco, sabe? A política brasileira é algo muito grotesco, é algo muito nojento, sabe? Cara, vai ver por que foi que o Tiririca saiu do governo. Inclusive, eu quero deixar uma ressalva aqui, gente. O Tiririca foi um cara que entrou no governo ali, com muita gente criticando. Ah, o Tiririca, aquele palhaço. Ah, porque ele é um palhaço, porque ele é comediante, ele é burro, ele é nordestino, não sei o quê. Mano, o Tiririca foi um dos deputados federais, nos melhores deputados federais de todos os tempos. Sabe? E sabe por que foi que o Tiririca saiu? Vai no YouTube, vocês aí, depois faz esse teste, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Faz esse teste, depois vocês vão lá no YouTube e procura lá saber. Coloca assim, ó. Motivos do Tiririca ter saído do plenário. Ele mesmo deu entrevista, gente. O próprio Tiririca deu entrevista. Ele falou, eu saí porque é um lugar nojento de você viver. Ele mesmo falou, isso foi o próprio Tiririca que falou. É um lugar nojento, é um lugar sujo, corrupto. E ele disse que tudo aquilo que ele tentava fazer para o bem do povo, aparecia um monte ameaçando tirar ele do cargo, ameaçando tirar a vida dele, entende? Inventando mentiras sobre ele. Cara, bicho, a política brasileira, gente, a política brasileira deveria pegar todo mundo, demitir todo mundo e contratar outras pessoas no lugar. Porque, bicho, a política brasileira, ela é extremamente nojenta e corrupta. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como é nojenta a política brasileira. Entende? Né? Então, assim, cara, foi devido a isso, viu? Aquilo que a Camila comentou. Foi devido a isso, nessa pressão de todo mundo que o Vargas acabou levando, que ele acabou se suicidando, né? Tirando a própria vida lá em 24 de agosto de 54. Né? Ele pegou uma arma e atirou no próprio coração. Né? Se suicidou-se a si mesmo. Enfim. Olha só, então tem aqui, né, mostrando aqui, durante o governo Vargas foram criados importantes órgãos, né, para os trabalhadores industriais, né, e, como eu falei para vocês, a própria Petrobras, né, que ela foi criada aí em 1953, tá? Em 1953 foi criada a Petrobras, tá? Foi algo muito, muito bom que o Vargas criou, de fato. Aqui você pode ver uma imagem, no funeral de Getúlio Vargas, dois políticos que teriam grande importância na história do país. A esquerda, da esquerda para a direita. Nós temos aqui, gente, olha só. Né, da esquerda para a direita, então, no caso da esquerda da foto, tá? Não da nossa esquerda, tá? Mas da esquerda da foto. Então nós temos aqui, ó, João Goulart, tá? Esse boy aqui, que foi aquele cara que eu falei para vocês, que vai ser o último presidente, tá? Vai ser o último presidente a entrar no governo, tá? Então nós temos aqui João Goulart, e nós temos aqui o Tancredo Neves, tá? Esse aqui vai ser o primeiro presidente a assumir logo após a ditadura militar, tá? Um antes da ditadura militar e o outro após. Certo, meus amores? Vocês entenderam, gente? Alguma dúvida até aqui? Negativo. Tudo bem, gente? Então, bom, então nós vamos parar nesse ponto aqui, tá? Do funeral do Vargas. E amanhã, não percam, tá? Não faltem. Avisa a Vitória que ela já faltou hoje de novo, né? Não sei o que a Vitória faz tão importante que não pode estar na aula. Mas, enfim, né? Tô brincando, gente. Mas, enfim. Avisem a todo mundo, tá? Os que faltaram hoje, que não faltem amanhã, cara. Vai ser bem interessante. Vocês vão ver aí as últimas palavras, tá? Do Getúlio Vargas. Né? Vocês vão ver as últimas palavras desse homem. A gente vai ver os dois, se der tempo, a gente vai ver os dois textos, tá? A gente vai ver o testamento oficial, tá? E a gente vai ver também a carta testamento, né? No caso, tem duas. Tem a carta testamento e tem a carta pessoal de Vargas, do suicídio dele. Fechou?